Muitas pessoas acreditam numa religião, na existência de um Deus em particular, com base em uma experiência pessoal. Isso é muito comum e eu gostaria de começar admitindo que de fato muitas pessoas, talvez a maioria, talvez até todas, eu me arriscaria a dizer, são sinceras. De fato, elas tiveram uma experiência pessoal que elas não conseguem explicar e elas atribuíram tal experiência ao sobrenatural, a Deus. Alguns atribuíram a Jesus e se converteram, foram para uma determinada igreja. Outros se converteram para outra religião, que seja o espiritismo ou algo menos comum, o hinduísmo ou até o islamismo. Esses são fatos, eu não nego isso. E de fato essas pessoas são sinceras. A minha pergunta quanto a isso, quando alguém chega para mim e diz que eu sou a prova viva de que Deus existe, eu era doente e Deus me curou, eu era pobre e Deus me deu riqueza e tal, essas coisas. Ou então aquela coisa, eu era um bêbado que vivia drogado e quando encontrei Jesus, eu me tornei uma pessoa melhor e se não fosse por Jesus eu estaria por aí roubando, matando e estuprando. Tudo bem, existem exemplos como esse, mas isso não quer dizer que a religião é verdadeira. Isso quer dizer sim que a crença no sobrenatural, a religião é sim útil, ela pode ser útil e tem sido útil. Se a religião não fosse útil, ela não teria sobrevivido por milênios. Mas o fato de que a religião é útil não quer dizer que ela é verdadeira. Pega, por exemplo, o cristão. Vamos pegar algo que nós dois concordamos. O islamismo é uma religião falsa. Eu sou ateu, eu acho que é uma religião falsa. Você que é cristão também acha que sim. Mas pega, por exemplo, uma família muçulmana, uma família boa que sofreu uma tragédia. Uma mãe que perdeu um filho. Mas através da crença dela em Alá, ela sabe que um dia ela vai encontrar esse filho. Ela sabe, né? Que um dia ela vai encontrar esse filho no paraíso. Então ela continua sendo uma muçulmana com muita fé, rezando para lá 5 vezes por dia, seguindo todos os mandamentos, com fé que um dia ela vai encontrar o profeta Maomé e Alá e o filho dela no paraíso. E essa fé traz muito conforto para ela. Se não fosse por isso, ela talvez cometeria suicídio ou talvez até se tornaria uma criminosa ou algo do tipo. É perfeitamente viável uma explicação dessa. Mas, se o islamismo, como nós concordamos, não é verdadeiro, como que isso é possível? Bem, a crença, para ser útil, para trazer conforto para a pessoa, ela não precisa ser verdadeira. Há muitas pessoas que seguem religiões muito diferentes das suas e que elas são felizes, diriam elas, graças à crença delas nessa religião na qual você, cristão, não acredita. O espiritismo, o hinduísmo, o islamismo, talvez até dentro do cristianismo, igrejas diferentes da sua. Isso é perfeitamente possível, eu que sou ateu, admito perfeitamente, concordo com isso. Se tiver isso inscrito, eu até assino em concordância. Mas a experiência pessoal de uma pessoa é muito diferente da outra, é algo subjetivo. Uma pessoa sobrevive a um acidente de carro e conclui que Jesus salvou ela, então ela passa a acreditar e se converte a uma determinada igreja. Ou um acidente parecido acontece na Índia e a pessoa passa a ser um hindu e acreditar que algum deus hindu salvou ela. Ou então, se é no Brasil ou qualquer outro lugar, a pessoa se torna uma espírita. Ou talvez um budista. O mesmo evento pode fazer com que a pessoa se torne ou passe a acreditar em coisas drasticamente diferentes. Mas é a verdade do universo que nós estamos falando aqui. O cristianismo faz alegações extraordinárias. Ele não diz: essa é a verdade de São Paulo, ou a verdade do Brasil, ou a verdade do Hemisfério Sul. Não, essa é a verdade do universo e ai de você se não acreditar. Mas então por que através da fé as pessoas chegam a conclusões tão absurdamente diferentes? E como que isso é possível? Parece que Deus não deixou vestígio nenhum da existência dele. E muitos diriam, deixou sim, a fé é o meio através do qual você chega à conclusão de que Deus existe. Mas pois como eu disse 1000 vezes, é através da fé que as pessoas chegam a conclusões absurdamente diferentes, mesmo dentro do cristianismo. Então, se eu tivesse realmente interessado, se eu pensasse, bem, eu acho que existe uma dimensão sobrenatural, como que eu chego à conclusão sobre essa verdade do universo? Aí muitos cristãos diriam, através da fé. Os muçulmanos diriam a mesma coisa, só que as conclusões que você chega através da fé são absurdamente diferentes. É muito difícil aceitar a fé como um meio através do qual se é possível chegar até a verdade. Bem, é aí que a coisa fica um tanto complicada. Parece que Deus criou essa punição para a descrença chamada inferno, para onde não tem escapatória, é por toda a eternidade. Mas aí ele deixou essa brecha na mente humana
que é tão fácil chegar a conclusões falsas e ter certeza absoluta que tais conclusões são verdadeiras? Como que Deus poderia permitir, por exemplo, os muçulmanos que doutrinam as crianças desde pequena a acreditar numa religião falsa, de acordo com o cristianismo? E elas conseguem acreditar nisso de uma forma tão forte que não tem como. É muito mais fácil um ateu se converter ao cristianismo do que um muçulmano. E mesmo porque tem ameaça também. No islamismo, se a pessoa deixar a religião, ela sofre a pena de morte. Então, mesmo que a pessoa pense nisso, ela pode esconder para o resto da vida, porque ela não quer perder tudo e todos que ela conhece e arriscar, ter a cabeça cortada. Ou muitos cristãos diriam: mas você não entende, a crença em Deus, na Bíblia, em Jesus traz muito sentido para a minha vida. Eu não quero viver num universo onde o cristianismo não é verdadeiro. Você precisa acreditar em alguma coisa. E eu resolvi acreditar no cristianismo. Eu me pergunto, é isso que você precisa acreditar para se sentir bem, para ter sentido na sua vida? Você precisa acreditar que o universo é controlado por um ditador celestial invisível que construiu uma câmara de tortura chamada inferno, onde ele tortura bilhões de almas por bilhões de anos pelo crime de descrença? E que ele condenou a humanidade a essa tortura porque uma mulher feita da costela de um homem foi enganada por uma serpente falante de 4 patas num jardim mágico? É isso que você tem que acreditar para você ter sentido na sua vida e para você se sentir bem? Bem, para concluir esse vídeo sobre o argumento baseado em experiências pessoais, eu diria que quando ou se um dia as pessoas passarem a concordar, se pessoas em diferentes partes do mundo, pessoas falando línguas diferentes, de culturas diferentes, através da fé, da meditação, elas chegarem às mesmas conclusões, isso para mim seria uma bela de uma evidência e eu levaria mais a sério esse argumento sobre experiência pessoal. É como se nós tivéssemos aí inúmeras alegações sobre a suposta verdade do universo, verdades as quais são relativas às cercas embandeiradas que separam quintais, que foram desenhadas ali na superfície de um pálido ponto azul chamado planeta Terra, que está um planeta esquecido, perdido na imensidão do espaço e do tempo, onde vive ali algumas tribos de primatas conhecido como Homo sapiens, que alegam possuir a verdade absoluta de todo esse cosmo do qual eles desconhecem.